Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler novamente o finalzinho do capítulo 3. E aí sim, na semana que vem, a gente começa o 4. Então, Romanos capítulo 3, versículos 21 até o 31. Mas nós vamos nos deter hoje no 27 em diante. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E agora, nos detendo mais na perícope de hoje. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Inicialmente eu queria então dizer que você que está pegando agora essa série de sermões, está tudo no nosso canal do YouTube, Igreja Evangélica do Caminho. Hoje o nosso tema é a vanglória aqui. Paulo nos apresentou uma explicação muito bela do Evangelho de Jesus. E que lição ele tira disso? Indo agora para o versículo 27. O orgulho está excluído, afastado. A palavra orgulho, meus irmãos, ou vanglória, tem sua origem nos campos de batalha, caso você não saiba disso. Na condição de soldado, como se adquire confiança para avançar no terreno inimigo e fazer frente aos ataques do inimigo. Você pode dizer, bradar, você pode pensar pelo menos, mas você poderia gritar: somos maiores e mais fortes do que vocês. Imaginando então os inimigos do outro lado. Temos mais homens e melhores armas do que vocês. Vocês estão notando agora mesmo o Irã e Israel, esse tipo de estratégia verbal, intimidatória, alguns blefes, tentando dissuadir as trocas de ataques. Vamos derrotá-los.
É o que vemos, por exemplo, Golias fazer diante das fileiras israelitas em 1 Samuel 17, versículo 8. E eu vou fazer questão de ler esse trecho, porque é desse espaço, desse contexto que vem essa palavra. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram o quê? Assustados e com muito medo. Golias estava seguro de si e seguro do seu exército. E desafiava então o exército inimigo. Querido, querida, aquilo de que você se vangloria é o que lhe dá confiança para sair e encarar o seu dia a dia. É aquilo que você diz ou pensa logo de manhã: sou alguém que possuo essa coisa em específico. Logo posso vencer o que vier contra mim porque tenho isso ou sou isso. Aquilo de que você se vangloria é basicamente o que define você. E é muito importante então pensar por que aqui a vanglória está excluída quando o Evangelho entra em ação. É de onde você extrai a sua identidade, a sua autoestima, mesmo que você com as palavras negue isso. É onde está o centro da sua personalidade, onde está toda a sua confiança, onde você deposita os seus planos. Aquilo de que você se vangloria é o que define você. É de onde você extrai a sua identidade e também a autoestima. Porém, no Evangelho, queridos, o motivo da vanglória é afastado, é excluído. Por quê? Existe um modo excelente de entender o que Paulo está dizendo aqui. E nós vamos para uma outra passagem dele que vai nos ajudar bastante. Filipenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Veja o que diz aqui Paulo. Aqui ele nos conta que antes de ser cristão, depositava sua confiança ou se vangloriava em ser. E aí vem o texto no versículo 5. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, o que? Irrepreensível. Você está entendendo que isso constituía a identidade de Paulo? Sobre isso Paulo se apoiava, sobre isso ele depositava seus planos, saía para prender cristãos e até se enxergava junto a Deus. Que lista! É uma lista invejável pensando no farisaísmo de então. Inclui atenção para os desdobramentos, pensando agora na nossa realidade. Inclui linhagem familiar, estirpe racial, realização profissional e educacional, religiosidade e moralidade. Então imagine isso agora na sua vida. Não olhe só para Paulo no seu contexto. Extrai agora de Paulo a sua lista, em que você se garante, em que você deposita a sua identidade. Pense um pouco como seria a sua lista pessoal. Claro que você não é judeu, você não mora naquela região, você não é um fariseu, mas pense o quão religioso você é, o quão moralista você é. Pense o quanto você valoriza
sua herança familiar, o sobrenome que você tem, o emprego que você tem. Pense na sua cor de pele, nós aqui no sul. Em seguida, porém, nesse texto de Filipenses capítulo 3, Paulo nos dá uma resposta surpreendente no versículo 7 e 8. O que para mim era lucro, isso considerei perda. Está entendendo o que é conversão? E aí eu de novo quero tocar nesse assunto, né? A igreja precisa ser reevangelizada, porque a gente está na igreja ou nas igrejas e nem sempre a gente está ouvindo sobre o evangelho. A gente está no afã de tentar atender todo mundo e pregar o evangelho, a gente está oferecendo muitos serviços, mas às vezes a gente não está chegando no cerne do evangelho. O que para mim era lucro, isso considerei perda. Isso aqui é conversão. Muda tudo. Você não vem para a igreja para ficar mais avarento do que você já era. Antes de conhecer Jesus eu era desempregado, então agora eu vou lá numa sessão na igreja, alguém vai orar por mim, eu vou conseguir um emprego. Bom, não é que Deus não possa fazer isso, é evidente. O ponto é que é muito além disso o significado do evangelho. Ou seja, Paulo não confia em nada disso mais. Não se vangloria dessas coisas, ao contrário, é um pouco além. Ele considera perda, uma outra tradução até lixo. E eu aqui vou parafrasear o que Paulo pode querer dizer com isso, para a gente pensar na nossa realidade. Aspas, não preciso de nenhuma dessas coisas, nenhuma delas me ajuda em absoluto. Ora, por que ele abriu mão dessas coisas? É a pergunta que você faz. A posição que ele tinha, o destaque que ele tinha. Para ganhar a Cristo. Alguém poderia dizer, mas que pouco. Pensei que ia ser um carro, pensei que ia ser um novo emprego, pensei que ia ser a minha saúde que eu tanto preciso. Paulo se deu conta do que tem valor. Ele está dizendo que vangloriar-se e crer são coisas antagônicas. Eu acho que a fé hoje ela está uma coisa não tão bem conceituada. Todo mundo tem fé em Deus, né? Os demônios também. Paulo aqui está colocando a fé e o egocentrismo ou a vanglória em campos opostos, excludentes. Ele está dizendo que se vangloriar e crer em Jesus são coisas antagônicas. Você não pode ter as duas coisas. O princípio da fé exclui a vanglória. Porque a fé entende não haver nada que possamos fazer para nos justificar. Tudo é dádiva, tudo é graça, tudo é favor imerecido. Se pretendemos receber Jesus, meus irmãos, temos que abrir mão da vanglória, de constituir nossa identidade no que somos, no que fazemos, ou no que deixamos de fazer, porque aí vem o abatimento, que é uma outra manifestação de vanglória, ou vitimismo. Isso é mais desafiador e ofensivo do que pode parecer a princípio. Você pode imaginar que você não está incluído aqui nessa recomendação, mas eu me sinto completamente incluído. Sonde o seu coração. Paulo está dizendo que precisamos abrir mão de todo o nosso senso de identidade e segurança, quando ele não é Cristo. Todos os nossos fundamentos de dignidade e autoestima estão excluídos. Por quê? Porque o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu gosto muito daquela canção, eu sou quem dizes que eu sou. Parece uma coisa tão simples, né? A gente canta aqui.
Eu sou o Senhor, quem o Senhor diz que eu sou. Afinal de contas, Deus é o Deus que tornou a sua justiça disponível para judeus e para gentios. O versículo 29 nos mostra isso. Ele é o Deus justificador. Nenhum escapa dessa necessidade. Todos pecaram. Tanto os circuncidados, pessoas religiosas, eu estou aplicando aqui, versículo 30, quanto os incircuncisos, pessoas irreligiosas, todos eles igualmente, isso é muito bonito, necessitam se voltar em fé para Deus, crendo na obra de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Por isso que o evangelho acaba sendo ofensivo e pedra de tropeço, e foi para os fariseus, porque eles tinham que abrir mão de tudo o que constituía a sua identidade. Sua tradição, sua história, o que eles fizeram, o que eles construíram, o que eles ensinaram. Isso não é fácil. Às vezes é mais fácil para o ateu, para o não religioso. É mais difícil para o religioso, sempre devoto, sempre envolvido com atividades religiosas. E ele se garante dentro do que ele construiu até então. Por isso que é muito bonito ver Paulo olhar para o seu passado, e não é qualquer passado, no sentido humano da ideia de currículo, e ele dizer que tudo é perda por causa de Cristo. Não há um galardão proposto aqui, é a pessoa de Jesus. Só excluímos a vanglória quando constatamos que nossas melhores realizações nada fizeram para nos justificar. Você pode ser a pessoa mais honesta do mundo, a pessoa mais bondosa do mundo, mais caridosa, mais empenhada, como a gente viu tanta gente agora na calamidade de maio do ano passado, e ainda assim não é o suficiente para estar justo diante de Deus. Vangloriar-se dessas coisas é como um homem que se afoga agarrando um monte de cédulas de R$100 gritando: estou bem, tenho dinheiro. Você está entendendo? Você está morrendo, você tem muito dinheiro, você tem até um iate, mas não tem jeito. Tem uma tempestade e vira o iate, enche ele de água, e todo o seu patrimônio não lhe livra da morte ali. Se você entende o evangelho de uma justiça recebida, que te foi imputada gratuitamente, te foi dada, você não vai se vangloriar. Ou antes, jamais se vangloriará de si mesmo, mas apenas de alguém que não é você. Você vai se vangloriar em Cristo e Ele crucificado. Por isso, Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, versículo 14, e faço questão de ler esse texto: mas longe de mim gloriar-me, olha a vanglória aqui, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Claro que com isso eu não estou dizendo cantar apenas glória a Deus no culto e agradecer. Estou pensando quando a gente sair daqui, enfrentar a semana, aonde a gente está depositando a nossa confiança. Os cristãos sabem que são salvos exclusiva e inteiramente pela obra de Cristo, e não pela sua própria. Não tomam para si nenhum crédito pela posição que hoje tem diante de Deus, nem pelas bênçãos que Deus deu e que a gente recebe, mas tudo é graça. A vanglória dos cristãos é transferida então com a sua conversão deles para o seu Salvador, porque todo mundo sempre se vangloriará, quer dizer, vai extrair a sua confiança e esperança do objeto da sua própria fé.
Você acredita na sua carreira para dizer se você é feliz ou uma pessoa boa? É assim que será. Se você sabe que é salvo só pela obra de Cristo, tem grande confiança, mas não autoconfiança nas próprias obras. Antes é confiança em Cristo e na sua morte. E isso faz uma grande diferença, inclusive para enfrentar o sofrimento, que você não espera, é claro. Você encara o dia, mesmo o dia da morte, dizendo ao mundo: tenho a Cristo. A morte dele significa que quando Deus olha para mim, enxerga Cristo. Mundo, não preciso de nada que é seu, e você não pode tirar nada de mim. Tenho a Cristo. Se você achou dura essa frase, escute ela de novo e pense bem. Mundo, você não pode de verdade tirar nada de mim. Você está entendendo o que quer dizer isso? Não é que a gente não vai ter perdas, mas diante de quem é Jesus, o que o mundo pode fazer ou ameaçar é nada. De novo, lembre de Paulo aqui como pano de fundo. O que para mim era lucro, considerei perda. Como cristão, seja você pai ou mãe, seja você um irmão, seja você um empresário, um empregado ou um autônomo, o valor de cada um de vocês não depende do que vocês fazem, fizeram ou mesmo deixaram de fazer. Mas depende sempre e eternamente do que Cristo fez por vocês na cruz. Portanto, a vanglória está afastada. Note que há uma transferência de vanglória aqui. Essa transferência da vanglória das obras nossas para Cristo e a sua obra nos transforma. E eu vou tentar te ajudar sobre isso nessa manhã. De fato, podemos ver a maioria dos problemas nas sociedades e nos indivíduos mesmo como resultado da vanglória mal direcionada. Seguem 3 consequências disso. Primeira, divisões humanas. O orgulho em razão de raça, status social ou realização necessariamente levará ao preconceito. Então essa história de dizer, não, eu não sou preconceituoso, pensa um pouquinho mais. Vai devagar. Quando você se orgulha da sua raça, do seu status social ou das suas realizações, é inevitável que você seja preconceituoso, que você tenha sentimento de superioridade, que você seja hostil, inclusive. Veja como o Evangelho quer pegar a gente agora no talo, no cerne do que nós somos. Para termos confiança, precisamos enxergar em nós mesmos algo melhor do que está nas outras pessoas. Quer ver um exemplo disso assim que mexe comigo, especialmente em rede social, a gente vê, ou em brigas mesmo? Você é um lixo de ser humano. Você é um lixo de gente. Cara, como é que a gente pode dizer isso? Como é que um cristão pode dizer uma coisa dessa, entendendo que a nossa dignidade é toda dada, não é constituída, não é conquistada, somos imagem e semelhança do Criador. O pecado afetou essa imagem, mas está lá Deus protegendo Caim para não ser morto, porque ele tinha reflexos da glória de Deus. Quem somos nós, desculpe assim a minha franqueza, para chamar um ser humano que nem nós de lixo? Lixo humano, lixo de gente. E eu quero até, aproveitando esse comentário, dizer o seguinte: sim, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então alguns vão argumentar, bom, então o problema não está na fala, pastor, está de onde a fala vem. Verdade. Mas tem a outra verdade.
A nossa fala, quando ela é corrompida, ela ajuda a estragar mais ainda a coisa. Por exemplo, Paulo escreveu, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, esse mal vem dos dois lados. Ele vem do coração, mas nossa fala equivocada ajuda a tornar a coisa pior. Não necessariamente mais pecaminoso nos tornamos, mas o nosso linguajar, quando ele não é sadio, puro, ele adoece a gente, adoece a nossa família e adoece quem está perto. Porque se você se orgulha de ser branco, se orgulha de ter uma condição de vida melhor, se você se orgulha de ter se dado bem no trabalho diante de outras pessoas, cuidado com preconceito, sentimento de superioridade. Então, veja a transferência da vanglória das obras para a vanglória em Cristo. Segunda consequência, quando a vanglória está mal direcionada, negação. Se a nossa confiança vier da nossa raça, por exemplo, ou etnia, nós vamos fechar os olhos para os males e as falhas do nosso povo e vamos tentar defender o nosso povo. Isso acontece com as ideologias também, né? Esquerda ou direita. Tem gente mais equilibrada que consegue ver os erros em ambos os campos, mas tem gente que não. Literalmente, se eu estou na direita ou estou na esquerda, eu vou defender com unhas e dentes, até de forma irracional. É por isso que nosso país está do jeito que está. Se a nossa confiança está em nossa raça ou etnia, nós vamos tentar defender os males desse povo em que a gente se encontra. Isso nos levará ao racismo, ao elitismo. Se a nossa confiança vier de nossas conquistas morais, um outro campo agora, vamos fechar os olhos para os nossos pecados e egoísmo. Se a gente se acha aquela pessoa correta e confia então nisso para viver a vida, constitui ali a nossa personalidade, a gente vai ter dificuldade de ouvir quando alguém vem nos corrigir. A gente vai ser egoísta. Isso nos torna tremendamente sensíveis quando alguém critica então a nossa religião ou o nosso caráter moral, porque a nossa pureza moral é a nossa força. E não tem conversa. Gente, isso aqui é fundamental. Por isso que essa lista você tem que fazer sobre si. Onde você confia? No que você confia? O que constitui sua personalidade? Não o que você verbaliza. O que te faz levantar de manhã e dizer, eu vou trabalhar e vou sair a conquistar por causa disso. Então, quando a gente fala em vida devocional, o pessoal acha que são apenas disciplinas que a gente tem que executar, porque Deus quer que a gente as execute. Não, na verdade é para lembrar que você está diante de Deus, que a sua vida, como lemos hoje aqui em Salmos 8, que a nossa vanglória passa. Quem é um homem, Senhor, para que dele te lembres? Então você abre o texto de manhã, você ora e você lembra quem você é. Não quem você pensa que é. Então, quando a gente faz da nossa pureza moral, nossa força, e a gente é criticado, a gente não gosta. Especialmente quando a gente é atacado e com consistência numa contradição, aí a gente sente que perdeu tudo e a gente colapsa. Quantas pessoas que da vida delas veio à tona alguma coisa que ninguém imaginava, elas deixaram a igreja. Elas estavam preocupadas com o que diriam a respeito delas e como aquilo era para elas importante. Logo, elas deixaram a igreja na medida em que alguma coisa pecaminosa veio à tona, quando na verdade elas deveriam correr para Jesus. Note que isso é bem comum em cada um de nós. A gente está arraigado naquilo que a gente é, enquanto seres humanos, e naquilo que se vangloria.
Aí você tropeça, e eu conheci pessoas na caminhada assim, a pessoa diz assim, eu não podia ter feito isso. Não, acabou, pastor, eu nem vou na igreja mais. Agora que você tem que vir, você foi desconstruído, você foi conscientizado de que você não é quem você pensa, para você então, de mãos vazias, poder ir e receber o Evangelho. Meus irmãos, se nossa confiança vier do amor de alguém, por exemplo, de um pai, de um filho, de um cônjuge, teremos de fechar os olhos para os pecados desse ente querido ou para quaisquer problemas no relacionamento. Não seremos capazes de demonstrar o amor que disciplina quando necessário, porque a gente quer continuar recebendo aquele amor, então, com medo de não continuar recebendo aquele amor, a gente não corrige, por exemplo, que tem que ser corrigido. Em que você se vangloria? Onde está o centro da sua identidade? Isso aqui pega toda a tua vida, teu trabalho, tua relação familiar. Uma terceira característica de uma vanglória mal direcionada, colocada nas obras ou no que fazemos, e não em Cristo. A ansiedade. Quando qualquer coisa de que nos vangloriamos é ameaçada, saúde, estabilidade econômica, carreira, família, nossa segurança fundamental também é abalada. Ficamos vulneráveis, acuados num cantinho. É incrível como essas situações delicadas em nossa vida que mexem com essas áreas de saúde, subsistência, família, às vezes a gente é deixado nu, a gente vira de leão um gatinho. Por isso que Deus, quando envia esses momentos delicados para a nossa vida, Ele faz isso porque nos ama, para mostrar onde está a nossa confiança. Tiago diz isso, é bom passar por tribulação. Você vai se conhecer um pouco melhor. Vão cair alguns sofismas, algumas máscaras. Você não é quem você pensa que é. Quantos sabem o que eu estou falando? Eu mesmo, pastor, 40 anos de idade, me deparei com uma crise de ansiedade, em que eu tive que aprender que eu não sou, que eu não era quem eu pensava que era. Até reconhecer isso. Até ser humilde para reconhecer isso. A ansiedade é a primeira e mais evidente manifestação de nossa incredulidade, de que Deus cuida de nós, de que nós não precisamos tudo que o mundo diz que a gente precisa. Quantas são as coisas que nos deixam ansiosos hoje, que não são coisas importantes. Porém, o Evangelho cria uma nova disposição mental, meus irmãos. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Entre as suas marcas incluem-se uma mente que experimenta agora satisfação com a doutrina da justificação. Você diz assim: entendi, pastor, como isso funciona. É assombroso. Deus me aceita porque Jesus pagou todas as minhas falhas. Que maravilha! E você nunca se cansa de pensar sobre esse assunto. E no fundo, todo domingo você é lembrado dessa realidade. Você não para de surpreender com o Evangelho, como Deus te amou. Não se trata de uma doutrina árida, que você entende de forma mecânica. Trata-se da fonte da sua alegria, identidade. A verdade que faz o seu coração cantar, porque diz respeito a você, que estava morto e agora está vivo, de graça, pela fé somente. De modo a você ficar desarraigado de si próprio e do pecado. Segunda coisa, o Evangelho
nos dá uma nova liberdade da negação. O Evangelho lhe confere uma base de modo que a crítica, as más notícias e as avaliações negativas possam agora ser administradas. Aliás, eu quero dizer aqui nessa comunidade que eu tenho me surpreendido com a atitude de algumas pessoas quando são contrariadas. E aqui a surpresa é positiva. Com outros talvez nem tanto. Quer dizer, a pessoa ser contrariada naquilo que ela deseja ou pensa, e ainda assim ela está certo, ou parar para pensar, ou reavaliar. O cristão deve ser alguém que ouve, avalia as coisas. Deve ser alguém que se retrata, que pensa em argumentos sobre o que é certo e o que é errado. Quando então o Evangelho é tudo para você, você está preocupado com o Evangelho e com o que ele diz sobre você. Então, críticas, más notícias e avaliações que outros façam de forma negativa sobre você, você administra. Porque o seu tesouro é Cristo. As más notícias e o fracasso não mais ameaçam a sua confiança. Agora, quanto mais você vê suas falhas e fracassos, mais dá valor à obra da cruz, mais entende a graça de Deus, mais precioso lhe parece o amor de Deus, e mais amado por Ele você se sente. Esse é um teste crítico, queridos. Se essencialmente você rejeita a ideia da cruz e de Jesus como seu substituto para carregar o seu pecado, então, quando o seu pecado é revelado, ao invés de aproximar você de Deus, Ele o vai afastar. Se você rejeita a ideia da cruz e de Jesus como seu substituto, se no fundo você acha que o seu valor depende do que você faz, então, quando o pecado vier à tona, você vai se afastar de Deus, numa grande decepção, em vez de fazer de Deus o teu Salvador. Ah, como isso tem implicações. Terceiro, o que a vanglória transferida das obras para Cristo faz, uma nova liberdade da ansiedade. Pouco a pouco você se torna uma pessoa mais corajosa, sem medo da morte, do futuro ou de outras pessoas e ameaças. Geralmente a pessoa que se preocupa com a moral, ela está muito preocupada com a opinião dos outros a respeito dela. Você vai me entender, você deve estar me entendendo inclusive. Se você tem isso como uma coisa cara na sua vida, sempre quando alguém faz algum juízo de valor sobre você, isso acaba com você. Por que acaba com você? Você acha que você vai ser unânime? Que todo mundo vai gostar de você? A gente acredita que sim, que fazendo tudo certo e sendo amável, que todo mundo vai gostar da gente. Aí você tende a ser aquele que joga para todos os lados, você não tem posição, você quer agradar todo mundo, você perde a sua identidade como filho de Deus e você passa a viver da vanglória, que é avalizada pelo comentário dos outros. Você na verdade está se pautando pelo que os outros dizem, a sua vida vai ser uma onda no mar. Isso é terrível. Pouco a pouco, então, você se torna uma pessoa mais corajosa, sem medo da morte, do futuro, e sem medo da opinião de outras pessoas. Aprende que Deus é por você. Você sabe, segundo Romanos 8:32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, e que se Deus fez todo esse movimento de vir à cruz, o quanto que Ele não tem preparado para dar e contribuir e compartilhar conosco, gente. Por isso você deposita os seus piores temores nas mãos dEle e deixa lá.
enfrenta a dificuldade e o perigo e diz: Deus é por mim. Então posso encarar a morte, o desemprego, a doença, porque o meu futuro de verdade está nas mãos de Deus. Ele não se daria todo esse trabalho para não me conceder o que eu necessito. Por que que Deus na cruz entregou o seu filho para depois desistir da gente? Como Moisés pensou que Deus desistiria de Israel? Não, Deus não ia desistir nunca da gente. Então imagine por que que Deus fez esse movimento de encarnar, morrer na cruz injustamente, para imputar a você justiça. Alguma coisa boa esse Deus deve ter sobre você em termos de amor, afeto, interesse. Preocupação com o seu dia a dia. Quando a morte vier, você reproduz com alegria em seus lábios as palavras finais de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque afinal ele sempre foi teu. É ou não é? Deus dá, Deus toma. A gente exerce aqui uma mordomia sobre a vida, mas a vida sempre foi de Deus. E se Deus quiser tomá-la, você não vai conseguir segurar. Embora nem sempre se pregue isso e por aí afora. Mas se Deus quiser tomar a tua vida, Ele vai tomar. Porque sem saber você já é dele. Mas aí chegamos no final desse texto, onde Paulo então fala do lugar da lei. Sim, a lei não pode salvar. Não há base, portanto, para vanglória, confiança em si mesmo. A justiça de Deus e a justiça proveniente de Deus se manifestou sem lei, versículo 21 de Romanos 3. Quer dizer, sem que eu tivesse colaborado para tanto. Então Paulo indaga, versículo 31, anulamos então a lei por meio da fé? Com certeza, pensando nos seus leitores, a resposta viria: sim, como muita gente faz hoje. Não tem mais lei. É só fé em Jesus, pastor. Só importa agora receber pela fé a justiça que Cristo ofereceu na cruz. Todavia, o próprio Paulo responde, atenção, de modo nenhum. E acrescenta que longe de tornar nula e vazia a lei, pelo contrário, Paulo escreve, confirmamos a lei. Ele está dizendo que o crente no Evangelho, salvo sem cumprir a lei, por graça, compreende e ama a lei mais do que alguém que está buscando ser salvo por ela. Porque agora, como Lutero disse, a lei te leva para a cruz e agora a cruz te leva de volta para a lei. Redimido, perdoado, sem mérito algum, você é devolvido para a lei, para viver diante de um Deus justo e santo, como Deus sempre planejou que vivêssemos. Como pode ser isso? Alguém pergunta. Embora a observância da lei como meio de salvação seja um ato nulo e vazio, e a lei não foi posta de lado, nem as suas exigências foram alteradas, porque Deus não poderia mudar. Nosso Deus é um Deus moral. Por isso que quando o pessoal vai lá e diz os 10 mandamentos estão superados, mas Deus mudou? Imagina só. A lei de Deus ainda está lá, ainda deve ser guardada. Ela deve ser obedecida por qualquer um que compareça na presença de Deus, que é justo e santo. O Evangelho, então, não declara que a lei não importa mais, meus irmãos. E sim que ela importa muito, ainda que ela importe como decorrência de quem
creu em Jesus e é salvo. Por isso que na nossa igreja, que na nossa comunidade, a educação tem o seu lugar. Tem o seu lugar. A lei deve ser cumprida, e para aqueles que têm fé em Cristo, e aí esse é o ponto importante aqui, ela já foi cumprida. A fim de fazer o sacrifício de reconciliação do Antigo Testamento, que era uma sombra da morte de Cristo, lembre-se que os animais usados eram sem defeito. Por que era assim? Porque o sacrifício supremo, Cristo, não só toma sobre si o nosso pecado, como nos devolve justiça. Quando depositamos nossa fé em Cristo, nossa condição de pecadores é dada a Ele. Ele morreu por isso. Mas em contrapartida, Cristo nos dá a obediência perfeita à lei. E nós vivemos por isso. Romanos, aliás, 2 Coríntios 5, 21. Texto clássico a esse respeito. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, o Evangelho confirma a lei, demonstrando que a infração da lei é séria a ponto de produzir morte e juízo. E é por isso que a gente vê no nosso tempo uma tendência muito grande de relativizar a lei. Porque se a lei é relativizada, não há diagnóstico de pecado, e a cruz então se torna obsoleta. Evidente? E esse é o desafio que a gente tem enquanto pregadores e testemunhas do Evangelho. A gente tem que confirmar a lei. A gente tem que continuar chamando de pecado o que a Bíblia chama de pecado. Não importa o quanto a sociedade evolua. É um preço, é o custo. Então, o Evangelho confirma a lei, porque a lei faz o diagnóstico do pecado que remete então ao Evangelho. A observância da lei é tão fundamental que ninguém pode passar por juízo sem que ela tenha sido cumprida em seu favor. Então, de novo, a cruz não foi um jeitinho brasileiro para nos livrar da condenação. Não, a justiça de Deus foi vindicada. E Cristo entregou ali em nosso lugar a sua justiça. Por isso que a lei é confirmada na vinda de Cristo e na sua morte não anulada. Mas se Cristo simplesmente, e aí sim a pergunta, claro, vem, imputa sua justiça a nós, a lei não é anulada na vida do cristão, afinal já estamos justificados? De modo nenhum, diria Paulo. Fora da fé em Cristo, a lei é tanto bela quanto terrível. Amamos o retrato da pessoa perfeita que vemos na lei. E Cristo foi essa pessoa perfeita. Alguém que perdoa com liberalidade, abençoa os inimigos, é generoso, puro. É um retrato do que a humanidade poderia ser e deveria ser. Mas é também um padrão aterrador, porque todos os dias, em todos os sentidos, falhamos em satisfazer esse padrão. Ou seja, se você obedece à lei a fim de ser salvo, você vai fazer uma das duas coisas que aqui estão. Primeiro, se você quer fazer da lei o seu meio de salvação, você vai tentar mudar a lei, tornando ela mais fácil de se cumprir. Você deseja que seus mandamentos sejam limitados e execuíveis. Você não quer saber do mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Você prefere ouvir, não beba álcool ou vá à igreja. É mais fácil. É ou não é isso? Não é com base nesses moralismos que muitos se chamam cristãos hoje? Eu não bebo, eu não mato, eu não fumo. Eu sou crente. Você é crente? Não foi o que o jovem rico fez diante de Jesus, mas isso aí tudo eu guardo desde a minha juventude. O que está me faltando? Jesus olha aquele jovem com amor e diz: vende então teus bens,
e dá aos pobres. Mas você tem uma outra opção, se você quer fazer da lei um meio de salvação. Você vai ser esmagado por ela. Porque sabe que não pode corresponder às suas exigências. Ou você se odiará ou falhará. Ou como fez Lutero, vai odiar a Deus porque não tem como corresponder às exigências dele. Com essa atitude, na prática, você está anulando a lei. Você está entendendo isso? Só o Evangelho nos permite, queridos, reconhecer e confiar em Cristo, confirmando os padrões perfeitos da lei, porque Cristo tinha uma justiça perfeita, porque sabemos que a lei é importante, o suficiente para Deus, a ponto de levar o seu filho à morte. Mas sabemos também que ela não mais significa a nossa morte para os que cremos. Não precisamos ignorar a lei que não podemos cumprir, nem ser esmagados por ela. Somos livres para devotar o devido respeito pelos valores morais divinos e nos importar nesse mundo com a justiça. Meus irmãos, podemos estar seguros em nós mesmos, sem ser críticos dos outros, perdoando aqueles que nos prejudicaram e não sendo esmagados por nossas próprias falhas e fracassos. Basta transferirmos nossa vanglória para a cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E assim o Evangelho nos liberta para confirmarmos a lei. Deus não mudou seus planos, propósitos, desejos para conosco. Por isso, nessa manhã, pensando nessa lista que eu sugeri, pensando em tudo aquilo em que você se vangloria, evidentemente, geralmente são coisas boas que você fez ou coisas ruins que você não fez. Ao mesmo tempo, olhe para a justiça de Cristo, em todos os seus atributos: perfeição, pureza, bondade. E lembre-se que você não podendo se salvar estando perdido, Cristo veio a esse mundo para compartilhar com você a sua justiça, te reconciliar como filho, para que então você possa confiar nele e tão somente nele, a respeito do seu presente e do seu futuro. Baixe a tua cabeça nessa manhã.